inspiração na Bíblia, como atuou a inspiração. É isso, tá? Eu acho que é pouco. Pode melhorar. Boa noite a todos vocês. É com imenso prazer que nós estamos aqui diretamente do Raistel Brasil, Belo Horizonte, para apresentar para vocês nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a história de Jesus, processo revelacional, inspiração e iluminação de Deus Filho. Então, se você conhece alguém que tenha interesse em conhecer essa matéria, é muito importante, aperta lá no botãozinho, chama todos os seus amigos, chama 5, 10, 20 amigos, então deixa o seu amigo de fora, porque ele precisa dessa palavra que vai ser dada hoje. Você, através da sua vida, você vai ver bastante. Então, toca lá, chama todo mundo, e que nós vamos começar agora a nossa aula. Você conseguir entender toda a matéria. Parabéns. Se tiver algum tipo de dúvida, pode estar escrevendo para a gente, ou através de SMS, através do WhatsApp, ou através do Instagram, através do e-mail. Pode estar escrevendo aí online, que a gente vai estar respondendo, tá bom? Então, agora, vai começar a aula agora com o professor Dutra, e ele vai começar a aula, e depois, logo em seguida, vai ter a aula com o pastor Alessandro. Amém? Então, fique ligado, nós vamos começar a nossa aula agora. Chama logo os seus amigos. Boa noite. Muito obrigado a vocês por nos acompanhado nesses dias. Eu quero que você sinta à vontade conosco nessa grande sala de aula. Nós vamos falar muito sobre a palavra de Deus. Queremos que você participe conosco. Precisamos que você continue firme nessa jornada para que nós possamos desenvolver o nosso conhecimento. Que nós possamos ter a habilidade, a disposição para poder mais um tema grandioso, que é a introdução geral à Bíblia. Amigos, eu estou hoje começando sobre as palavras de inspiração, inspirado na Bíblia. Fizemos ontem um desenvolvimento até o ponto de falando da palavra grega portuguesas e por Deus. E começamos a analisar no final o texto segundo Pedro 21, para nós tentarmos extrair o conceito de inspiração que o apóstolo Pedro tinha. Porque quem entendia como funcionavam as escrituras e como Paulo e Pedro são dois pregadores primitivos, né? É muito importante porque, como vimos na aula anterior, o debate sobre inspiração é muito grande. Vimos que há três teorias, que é a inspiração verbal, a inspiração do pensamento e a inspiração mecânica executável. Falamos ontem da dificuldade que existe em você crer ou defender a inspiração verbal
porque, no caso da inspiração verbal, a ênfase está nas palavras e não no autor. E a inspiração mecânica, a ênfase está na mente de Deus e não na mente do autor. E isso é importante nós entendermos que, voltando aqui o que o Banco falou, ele diz o seguinte: a visão correta de inspiração depende de colocar o autor primário e os autores secundários em relação correta um para com os outros. Precisamos entender o papel de Deus e o papel do ser humano para não fazer confusão nessa construção do texto bíblico. Então, eu volto para o 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 em diante, para nós analisarmos alguns conceitos que é pouco percebidos no dia a dia da igreja, dos estudiosos da Bíblia, que aceitam a Bíblia como inspirada. Então, vamos lá. Assim, ainda temos, versículo 19, mas sim a palavra dos profetas, e vocês farão se a ela prestarem atenção. Almeida diz que farão bem em atendê-la. A mesma coisa. Como uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie a estrela da alva nasce no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve na vontade humana a origem, mas os homens falaram da parte de Deus impelido do Espírito. Verbal, mecânico, não enquadra. Por quê? A inspiração verbal diz que Deus inspirou palavras. A nossa dificuldade seria que não poderíamos nem traduzir a Bíblia, que seriam palavras santas. A mecânica seria como se fosse uma psicografia, respeitando todas as religiões. Mas é importante compreender o seguinte: Deus não anulou a raciocínio e nem a cultura, a mentalidade do povo. E, por fim, resta-nos a inspiração do pensamento. Ao contrário da inspiração verbal, a ênfase aqui está no autor e não nas palavras. A inspiração atinge a mente do autor e o Espírito Santo assegura que a mensagem seja corretamente comunicada. Esse modelo entende que não é a pena do autor, a caneta do profeta inspirada na escrita do pensamento. Bom, o texto diz o seguinte: a verdade de Deus brilha, vai brilhando aos poucos, vai clareando, clareando até ser dia perfeito. Abri o braço aqui para dar ênfase na ideia do clarão, porque a verdade é progressiva. Lembra-se, não é uma verdade substituindo o outro. Não é dispensacionalismo, não é antigo. A ideia é que a verdade é progressiva. E ainda continua. Ninguém por interpretação pessoal e não por vontade humana. É importante nós entendermos que toda a Bíblia foi dada pelo Espírito de profecia. O que é o Espírito de profecia? Deus usou profetas em toda a sua história, desde Enoque, sétimo depois de Adão, até hoje ele usa profetas. O dom de profecia ele não cessou e nem o ministério do profeta. O profeta sempre vai existir. Profetas canônicos fechou na Bíblia, mas a Bíblia não é a palavra final no sentido de que, como revelação mais antiga, ela sempre vai ser crivo para a revelação posterior. É importante nós entendermos que a palavra de Deus é dinâmica e é contínua. Okay? Então, inspiração, nesse contexto, é geralmente definida como uma influência sobrenatural, exercida sobre os escritores sagrados pelo Espírito de Deus, em virtude de que seus escritos recebem a chancela de fidedignidade de Deus. Tá? Ontem eu cheguei a citar que o Dr. Dedet foi professor da Andrews University, nos Estados Unidos, em Michigan, faleceu recentemente com 91 anos.
esse grande teólogo que acertou muito sobre a questão da Bíblia, e principalmente na introdução geral sobre a formação do texto bíblico, e outros assuntos importantes também, como a cristologia, ele diz o seguinte: revelação e inspiração encontram-se tão intimamente ligados que separados. Nós vimos na aula anterior que Deus se revelou na natureza, na história, através dos patriarcas, na tradição oral, na consciência humana, e por fim na revelação escrita através dos profetas. Ele motivou, ele impeliu, ele impulsionou os homens a escrever um texto. Quer que os dados tenham sido colhidos através de observação pessoal, informação oral, fonte escrita, revelação direta, todas as informações chegaram ao Espírito Bíblico através da orientação do Espírito Santo. Essa ideia é que nós podemos falar de inspiração do ponto de vista bíblico. Não é verbal, não é ditada, não é mecânica, porque o ser humano não fica em êxtase recebendo mensagens do além. Na verdade, o autor senta e escreve, e às vezes ele nem sabe que está sendo inspirado, por causa de Lucas. Ele não tinha consciência que estava sendo inspirado. Ele escreveu um tratado a respeito do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo, que ele acreditava estar ali dentro de uma determinada ordem. Foi lá, fez uma pesquisa. Provavelmente, o único evangelho que estava pronto ali, quando ele escreveu Lucas e Atos, que é a mesma obra, foi separado depois pela igreja, ele tinha Marcos como fonte, mas ali as fontes orais, pessoas que conviviam com Cristo, supondo aí que ele escreveu 40, 50 anos depois da morte de Jesus Cristo. Esse é o caso de Moisés. Moisés, que é o primeiro escritor da Bíblia, o maior escritor, o maior profeta de todos, ele não tinha visões e nem sonhos. Ele conversava, segundo as Escrituras, ele conversava diretamente com o Eterno. E nessas conversas ele recebeu a mensagem inquestionável, que a Torá recebeu lições, preceitos, mandamentos, estatutos, mas também ele fez pesquisas na fonte oral, no que estava escrito, documentos antigos, talvez, e para compor a parte histórica de Gênesis. E a Êxodo, Números e Deuteronômio, ele vai contar a própria história da libertação, que é o eixo teológico da Bíblia, que é o êxodo, a libertação do povo do Egito, que é a tipologia da própria libertação final, e a ideia da Canaã terrestre, que é uma ideia central em toda a mensagem das Escrituras. Mas não podemos bater o martelo, dizer, a inspiração funciona desta maneira. Não. Seria temerário, irresponsável da nossa parte, porque o texto da Escritura, que eu falei ontem, foi Hebreus. A leitura desse texto detidamente, quando você vai entender o que é Hebreus, Hebreus não é uma carta. Erroneamente passou para a história como carta, mas observa-se que a estrutura do livro de Hebreus é um sermão, um tratado. Seria hoje classificado como um tratado teológico. Hebreus é uma explicação do ponto de vista daquele que acredita em Jesus, e já viu os cumprimentos da profecia do livro de Levítico. Os dois livros estão interligados. Tanto que na tríade do Novo Testamento, para você compreender o Novo Testamento, você precisa ler pelo menos 3 livros. Evangelho de João, Romanos e Hebreus. Porque Hebreus é que estabelece toda a tipologia do tabernáculo em relação ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como que se cumpre todo o ritual do santuário ou do tabernáculo na nova dispensação, não sendo dispensacionalista, mas na nova ideia, na nova aliança, ou na aliança renovada, porque Deus não fez uma aliança para substituir outra. Isso é muito importante, né? Nós temos que entender que Deus é único e não muda. Ele cumpre suas promessas. E o Messias já era um arranjo
original. Diz o apóstolo Pedro que desde o começo do mundo o Cordeiro foi morto, ou seja, já estava previsto, profetizado dentro dos eternos decretos de Deus, e tudo isso ia acontecer. E ali, naquele momento central, não estou sendo calvinista, porque não estou dizendo que o decreto é para a morte e para a vida, não. Havia já um plano de salvação. Caso o homem caísse, esse plano já estava aberto. E ele é profetizado lá em Gênesis 3,15 e desenrola em toda a história do Primeiro Testamento. E já no Novo Testamento, Hebreus nos explica por que teve que morrer muitos animais, por que tinha todo aquele sacerdote que entrava, decidia pelo povo. E o livro de Hebreus é que tem essa pegada de explicação. Concluindo aqui, você já teve uma ideia do que é Hebreus. E Hebreus começa dizendo assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras ao nosso antepassado por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter requisitado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Contextualmente, não é uma palavra para passar isolada. Esse texto já começa falando que a revelação suprema de Deus, da pessoa de Deus, é o Deus Filho. Jesus, ele vem ser a revelação encarnada. Então, nós temos a revelação na natureza, revelação na consciência humana, revelação na história, na tradição oral, revelação escrita e a palavra de Deus encarnada. Tanto que, lembra-se que Teopneustos, ele é assoprado por Deus, e nós mostramos ontem que tem um conceito de sopro de Deus, que cria o ser humano através do seu sopro, que cria o universo no Salmo. Por tudo foi criado por esse sopro, essa energia criativa de Deus, que é chamado lá no Velho Testamento de Bereshit, no princípio. Aí, o apóstolo Paulo fala, ele é o princípio de todas as coisas. O Bereshit, o Gênesis, é Cristo. Esse Cristo encarnado, ele é a palavra viva de Deus que está cumprindo a palavra escrita. Isso é um processo revernacional. Deus vai se revelando até esse dia perfeito, e essa é a ideia de Pedro, e essa é a ideia de Hebreus, que diz, é a expressão exata. Deus falou pelos profetas, Deus fala pelos profetas, mas o supremo revelador é Cristo. Ele vem mostrar, ele diz assim, quem me vê, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E aqui está o supremo destino das Escrituras. Por isso, que quando nós vamos no Evangelho de João, lembra da tríade? Nós lemos João, Romanos e Hebreus. Romanos fala da revelação do homem, capítulo 1 e 2, revelação na natureza, revelação na consciência, quando diz, judeus têm a lei, gentios têm a consciência, um vai ser julgado sem medo, vai ser julgado sem consciência. Não está falando de substituição, está dizendo o seguinte, um tem a instrução, o outro não tem, cada um será julgado de acordo com a luz que recebeu. Um teve a revelação natural, outro teve a revelação especial, que é a revelação escrita. E todos têm conhecimento de Deus, porque todas as coisas invisíveis podem ser conhecidas através das visíveis, revelação da natureza. E Hebreus conclui, o Eterno falou de muitas maneiras, usando profetas, diversas formas, dons, admoestações, poesia, vida. Teve, por exemplo, a vida de Gomer, em Mesoséias. Ela foi uma vida internacional. Com todos os problemas que ela teve, ela representava o povo de Israel. A vida de Jonas
foi uma profecia. O que aconteceu com Jonas está no grande texto, com a profecia relacionada à ressurreição, que Cristo chamou o sinal de Jonas. Tudo se cumpre nele. Aí nós vamos para Evangelho de João, capítulo 5. O capítulo 5 do Evangelho de João, ele tem uma passagem muito forte, que está escrito a partir do versículo 39, que diz assim, veja, perspectiva neotestamentária da revelação. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Estou usando a Nova Versão Internacional. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier, em seu próprio nome vocês aceitarão. Como vocês podem crer se aceita a glória um dos outros, mas não procura a glória que vem do Deus único? Contudo, não pense que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés. Em quem estão as suas esperanças? Se vocês crescem em Moisés, creiam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Isto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? O que Jesus está falando aqui? Tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes quando as pessoas vão pregar, fala assim, Jesus está falando para os judeus, quem era judeu? Vamos começar por aqui. Nasceu judeu, morreu judeu, está no céu judeu. Você foi judeu. E voltará judeu. Mas tem uma coisa muito importante. Ele está falando de alguns líderes que estavam desviando do caminho. Alguns fariseus, não todos os farisaísmos, graças aos fariseus que nós temos a Bíblia hoje. Observar as Escrituras. Tanto que fala, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Aí Mateus 23, ele fala, se você fizer tudo que os fariseus fazem, vocês estão, só não pode, ensina, só não pode fazer o que eles fazem. Nós recebemos alguns hipócritas que havia na liderança. Mas aqui ele diz o seguinte, Moisés, vocês. Quem está falando do personagem? Quem está falando do profeta? Moisés aqui é uma metonímia para a Torá. Para Moisés e o profeta está falando que hoje nós vamos para o Primeiro Testamento. O que ele diz? Ela fala de... Ou seja, tudo se converge. Por isso que nós falamos que o eixo central da hermenêutica é o Êxodo, que é a libertação. O personagem central é Cristo. Então, a hermenêutica, ela precisa ser cristocêntrica para que você tenha entendimento correto das palavras da Escritura. Cristocêntrica. Agora, o cristocentrismo não diminui a autoridade das Escrituras. Nós estamos falando aqui você precisa ler as Escrituras com a ótica cristocêntrica, ver como ela se cumpre em Cristo. E isso mostra que o pensamento de inspiração tem a ver com a história. A história bíblica, ela é importante para compreender os passos da redenção, a história da redenção. A história universal é importante para fazer uma leitura correta da Bíblia. O texto ele está condicionado não ao período histórico que foi escrito, mas simplesmente ele está compartimentado dentro de um contexto histórico, mas ele tem uma mensagem universal, mas não podemos desprezar a história. Falando sobre isso, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, 11, é muito importante a leitura dessa passagem para entender o conceito correto de história. O conceito correto da história bíblica diz assim:
Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Se você estudar o 1 Coríntios 10, você vai ver que ele está falando do Êxodo. E Romanos 15, 4, lembra da tríade? Romanos 15, 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, ou foi escrito no passado, foi para nos ensinar e de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedendo das Escrituras, mantenhamos nossa esperança. Então, a Bíblia revelando Deus de sua dinâmica, interação com a raça humana, não como uma coleção de doutrinas abstratas. Sua alta revelação acha-se intimamente enriquecida com eventos reais que ocorreram em momentos de tempo e uma comunidade definida. A revelação neste contexto é a compreensão especial para registrar os eventos espiritualmente significativos. Em outras palavras, a revelação é histórica, primeiramente porque Deus executa o seu plano de redenção dentro do fluxo natural espaço-temporal da história humana. Todavia, essa condescendência divina não significa que os ensinos bíblicos sejam resultado de tendências culturais. Aqui eu critico Julius Weinhaus. Julius Weinhaus, ele cria que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. E que ela é resultado da religião hebraica, religião pós-exílica, religião judaica, cristianismo nascente. Ele crê que cada parte das Escrituras representa um momento específico da religião. Mas nós temos que ter cuidado. Ela nasceu no meio do povo, ela tem sua influência cultural, ela tem questões culturais, mas ela não está condicionada culturalmente. Ela tem uma mensagem universal, e essa mensagem universal é o plano da redenção. Ela se cumpre na história e ela é atual para a história. Então, a inspiração seria, então, a motivação, uma mensagem especial, mas não podemos determinar como Deus atua, porque ele atuou de várias maneiras, de diversas formas, com diversas pessoas diferentes. Então, nós temos diferentes autores humanos, autores secundários, mas o autor primário é Deus. A mensagem é divina, o conteúdo é divino, a letra é humana. Nós temos a gramática humana, com seus erros, com suas limitações, mas a mensagem é divina. E por fim, nós terminamos falando sobre a iluminação. O que é a iluminação? Faz muita confusão. A iluminação é o poder do Espírito Santo que tem por objetivo auxiliar os seres humanos a compreender o conteúdo da revelação divina. O mesmo Espírito que fala por meio dos profetas, fala àqueles que ouvem e leem a mensagem do profeta. Desta forma, o Divino Espírito habilita o leitor a entender e aplicar. Entender e aplicar, coisa diferente. Entender a mensagem original e aplicar a mensagem à sua experiência. Enquanto os processos de revelação, inspiração envolve a atuação dos autores, a iluminação envolve o leitor. Então, o leitor, ele é iluminado, o pregador é iluminado, o profeta é inspirado. A inspiração te dá autoridade normativa, a iluminação te dá capacidade de interpretação. São duas coisas diferentes. Inspiração, capacidade normativa, criativa, e iluminação, capacidade interpretativa. Lembrando que, no texto que nós usamos hoje, como gosta de dizer o professor Alessandro, o texto áudio nosso fala que nenhuma profecia pode vir de interpretação pessoal.
A interpretação, ela não se dá no vácuo da história. Não é isolada e nem tampouco ela é exclusiva. Ela tem que ser resultado de leituras e somas de leituras anteriores. Ela precisa ser resultado de um processo de interpretação, de teologizar que já existe na história. E esse processo de interpretação, ele ocorre por meio da iluminação. É o orare labutare de Calvino, ou seja, oramos para entender a Bíblia. Nós labutamos na exegese, trabalhamos respeitando o contexto histórico, o contexto linguístico, cultural e todo o processo de interpretação consagrado para não fazer interpretação particular. Que Deus nos abençoe, muito obrigado por ter ficado conosco e que nós possamos compreender melhor, cada dia mais, o processo de transformação. Então, a Bíblia chega até nós através de um processo muito especial que Deus outorgou sobre nós. Boa noite, gente. A aula de professora Elias foi, assim, maravilhoso. Se você pegou a metade da aula, não conseguiu assistir a aula inteira, não tem problema. Volta, aí depois assiste 1, 2, 3, 4, 5, faz anotações, porque o conteúdo é muito profundo. Não deixe passar essa oportunidade. E agora nós vamos ter a aula com o professor e pastor Alessandro. Obrigada aí com a gente, tá bom? Boa noite para todos os alunos do STL, nossos amigos que têm nos acompanhado aí durante essas aulas. Nós temos ministrado aí dentro do campo da teologia sistemática e dando continuidade ao assunto das aulas passadas, nós estamos aí estudando aí a respeito ainda da doutrina da Santíssima Trindade. Nas aulas passadas nós falamos da criação da doutrina em si, da argumentação sobre essa doutrina, dos conselhos que aconteceu durante a história do cristianismo para que essa doutrina fosse formalizada dentro do cristianismo. Explicamos também que a doutrina da Trindade ela não é uma criação do homem e nem uma criação da igreja, mas que é uma doutrina que está fundamentada dentro da palavra de Deus e que tem teor e base bíblica para que nós possamos crer nela como cremos hoje. Pois muito bem, falamos também aí dentro do mesmo assunto das pessoas separadamente uma da outra dentro da doutrina da Trindade. Falamos da pessoa de Deus como a primeira pessoa, o primeiro sujeito aí dentro da doutrina. Temos um probleminha técnico aqui, mas vamos voltar aqui ao assunto a respeito do que nós estávamos falando. Em primeiro lugar, nós falamos aí a respeito das pessoas que compõem a doutrina da Santíssima Trindade juntas, e ontem nós começamos a falar das pessoas separadamente dentro dessa doutrina chamada doutrina da Trindade. As pessoas que compõem a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, segundo a declaração do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus no capítulo 28, no versículo 19. Ontem nós falamos também a respeito do Deus Filho, da pessoa de Jesus Cristo, e falamos para vocês, mostramos para vocês que os mesmos atributos que existem na pessoa de Deus Pai estão também presentes na pessoa
do Deus Filho, da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mostramos para vocês os atributos incomunicáveis, os atributos comunicáveis na pessoa de Cristo. Mostramos para vocês também a argumentação de alguns teólogos na história, de alguns grupos pensadores e filósofos da história que tentaram banir da pessoa de Jesus alguma divindade, deidade como a de Deus. E mostramos para vocês, através da Bíblia Sagrada, que assim como Deus Pai tem atributos divinos, Deus Filho, Jesus Cristo, também tem os mesmos atributos de Deus Pai. E hoje nós queremos falar, ainda dentro da doutrina da Trindade, aqui, a respeito de Deus, Espírito Santo. Pessoa também que faz parte da doutrina da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. E Jesus, em seu ministério, ele reivindica aqui plena divindade para a pessoa do Espírito Santo. Ou seja, Jesus, durante os seus mais ou menos 3 anos e meio de ministério aí, Jesus, ele ensinou que assim como há atributos incomunicáveis e comunicáveis em Deus, e que os mesmos atributos repousam sobre ele, ele também agora reivindica para a pessoa do Espírito Santo os mesmos atributos, a mesma divindade, a mesma deidade. E ele reivindica isso quando ele diz no livro de João, capítulo 14, versículo 16: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Outro, o que ele queria dizer era o seguinte: o outro que viria como Consolador seria como ele mesmo, com os mesmos atributos, com a mesma divindade e com a mesma deidade. Jesus profere isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, ele está dizendo o seguinte: que o mesmo consolo que ele dava aqui na terra, quando estava vivo, antes de ser morto e ressurreto ao céu, o Espírito Santo também promoveria o mesmo consolo que ele tinha dado aqui na terra como homem, quando na natureza humana aqui na terra. Então, Jesus, ele prova através desse texto aqui, que o Espírito Santo, assim como Deus Pai e Deus Filho, ele também é divino. Vamos dar mais uma olhada nisso para nós entendermos? Nós vamos, como ontem, nós vamos citar algumas passagens bíblicas, mas nós não vamos lê-las devido ao tempo. Mas eu vou pedir para que você que está ouvindo a aula, está assistindo a aula conosco, faça essas anotações para que mais tarde você possa examiná-las e chegar a essa conclusão de que nós estamos falando aqui. Vamos lá. Vamos mais um pouquinho aqui. Vamos parar por aqui. No livro de Salmo 104, versículo 30, o salmista ele revela o Espírito Santo como um Espírito Criador. E haja visto que quando nós citamos ontem, na aula de ontem, o livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 2, nós encontramos a pessoa do Espírito Santo atuante na obra criatória, na obra da criação de Deus. A Bíblia diz, no texto que nós citamos agora, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós concluímos, então, que mesmo antes que tudo fosse criado, mesmo antes que tudo viesse à existência, o planeta, os homens, os animais, o espaço, os céus, o Espírito Santo ele já era atuante junto ao Deus Pai e junto ao Deus Filho, a saber, Jesus Cristo. O Espírito Santo ele é apresentado no livro de Salmos 104, versículo 30, como Espírito Criador.
Ou seja, o Espírito Santo, na obra criatória de Deus, ele teve uma participação ativa. Ele não teve uma participação passiva, mas ativa. Ele estava presente junto com Deus e junto com Cristo na obra da criação. Vamos mais um pouquinho. Eu peço que você também anote esta passagem aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Pedro, quando ele se refere ao Espírito Santo, ele se refere ao Espírito Santo como o Espírito de Deus. Essa é uma das passagens que é muito conhecida pela igreja e é usada por muitos pregadores de congressos, de festividades. Eles usam muito essa passagem aí para fazer essa comprovação do Espírito Santo como Deus. A passagem é muito conhecida, a história fala de Ananias e Safira, que mente para Pedro, escondendo parte de uma herdade do valor de um lugar que eles tinham vendido. E Pedro, nesse diálogo com Ananias e Safira, Pedro declara que Ananias e Safira não tinham mentido para ele, mas tinham mentido para o Espírito Santo, para Deus. Então, mais uma vez, nós vemos a Bíblia, a palavra de Deus, comprovar e mostrar que, assim como havia a divindade em Deus e em Cristo, o Espírito Santo também, ele é divino e ele é apresentado aqui como Deus, como a terceira pessoa da Trindade. Eu vou pedir também para que vocês anotem em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. O escritor aos Hebreus, ele vai apresentar o Espírito Santo aqui, e ele apresenta o Espírito Santo aqui como o Espírito eterno. Quando nós referimos aqui a passagem a preço nessa noite, nós entendemos que quando o escritor diz que o Espírito Santo é um Espírito eterno, ele está justamente aqui não só provando a divindade do Espírito Santo, a deidade do Espírito Santo, mas através desse texto aqui ele está mostrando um dos atributos que existe em Deus e na pessoa de Jesus Cristo, e que também existe na pessoa do Espírito Santo, que é o atributo da eternidade, que é a sua pré-existência. O Espírito Santo, ele existe por si próprio também. Antes de tudo que fosse criado, o Espírito Santo ele já estava presente. Então, quando o escritor aos Hebreus ele declara e diz que o Espírito de Deus é um Espírito eterno, ele está justamente provando que na pessoa da terceira pessoa da Trindade, a saber, o Espírito Santo, está presente também esse atributo chamado o atributo da eternidade, a sua divindade e a sua deidade. Espero que vocês estejam compreendendo, porque quando nós falamos, meus queridos, do Espírito Santo, nós precisamos de entender. Se nós formos falar a fundo aqui, nós vamos virar à noite para falar a respeito da pessoa do Espírito Santo. Há algumas seitas, alguns movimentos religiosos que não crêem na pessoa do Espírito Santo. Os jeovistas dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. Outros dizem que o Espírito Santo é um meio que Deus achou de se revelar em um dado momento da história à humanidade. E ele não é uma pessoa como Cristo e como o próprio Deus. Seria, então, apenas uma força ativa. E quando nós falamos aqui sobre a eternidade do Espírito Santo, o escritor aos Hebreus, ele deixa claríssimo que o Espírito Santo, ele, como pessoa da Santíssima Trindade, ele é Deus como Deus Pai e ele é Deus como Deus Filho. Vamos mais um pouquinho, falando ainda dos atributos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é também onipotente. Ou seja, assim como Deus Pai é onipotente, assim como Deus Filho é onipotente,
as Escrituras vai declarar que o Espírito Santo também, ele possui esse atributo chamado onipotência. Eu vou pedir para que vocês anotem aí agora as referências bíblicas, para que vocês examinem isso mais tarde, para que chegue a uma conclusão decisiva a respeito da onipotência do Espírito Santo, assim como nós chegamos à conclusão da onipotência do Deus Pai e do Deus Filho. Falando-se a respeito da onipotência do Espírito Santo, livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, anote, por favor. Miqueias, capítulo 3, versículo 8, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 1, versículo 35, depois capítulo 4, versículo 14, livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18. São essas passagens que vai provar para nós que, assim como a onipotência nas duas primeiras pessoas da Trindade, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, possui o mesmo atributo que nós chamamos de onipotência. Outro atributo do Espírito Santo é a onipresença. Salmo número 139, versículo 7, vai comprovar isso. O Espírito Santo, assim como Deus Pai, e assim como Deus o Deus Filho, ele também possui esse atributo chamado de onipresença. Ele está presente em todos os lugares. O Espírito Santo, ele não está preso ao espaço físico. O Espírito Santo, ele não está preso ao tempo, porque ele possui os mesmos atributos de Deus Pai e de Deus Filho. Onipresença. Salmo 139, versículo 7, você pode anotar também esta passagem que comprova esse atributo existente na pessoa do Espírito Santo chamado onipresença. Outro atributo está no Espírito Santo, que habita na pessoa do Espírito Santo, que ele tem, é o atributo da onisciência. Você poderia anotar aí ainda Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 13 e 14, e carta do apóstolo São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. O Espírito Santo, ele conhece todas as coisas. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele perscruta até as profundezas de Deus. Tamanha é a sua ciência, a sua onisciência, o seu conhecimento, o seu saber, a sua sabedoria. Assim como Deus Pai e Deus Filho conhecem todas as coisas, o Espírito Santo, ele é imbuído do mesmo atributo chamado onisciência. Vamos mais um pouquinho? Ainda falando de atributos, né? O Espírito Santo, ele, assim como Deus, no plano da redenção, doou seu Filho para que nos desse vida eterna. Jesus, no seu ministério, nos enviou o Espírito que é doador de vida, para que produzisse em nós vida e vida eterna. Isso é comprovado no livro do patriarca Jó, capítulo 33, versículo 4. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 9 e versículo 14. O Espírito Santo, ele é o Deus que comunica vida ao homem. Ele é o Deus que comunica vida à mulher. Ele é o Deus que comunica vida à própria igreja. Quando nós olhamos para o papel de cada uma das pessoas que compõem a Trindade, falando aqui do Espírito Santo, nós vamos entender que um dos papéis do Espírito Santo, no plano redentivo de Deus, no plano da redenção,
é promover vida para a igreja. E quando nós falamos de promover vida, nós precisamos de entender que vida aqui não é somente no sentido físico, não, mas também no sentido espiritual. E quando nós falamos de vida no sentido espiritual, nós vamos entender que o Espírito Santo, ele só pode produzir vida eterna em nós, vida espiritual em nós, se nós o recebermos como o Espírito que produz comunhão com Deus. Porque é através da comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, é que nós temos certeza de que o plano da redenção da Santíssima Trindade, dessa doutrina bíblica nos alcançou e por isso estamos aqui. Continuando mais um pouco, o Espírito Santo, ele é chamado no livro de, vamos lá, no livro de Jó, capítulo 17, capítulo 14, versículo 17, eu vou pedir para você anotar essa passagem, que é muito importante para esse assunto aqui. Jó, capítulo 14, versículo 17, depois 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 16 a 17, ainda 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, depois 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Esses textos vão mostrar que o Espírito Santo, além dele ser Deus, ele habita na vida de todos aqueles que temem a Deus. Ou seja, quando o Espírito Santo ele chega em nossa vida, porque a Bíblia vai nos apresentar, aqui, nós queremos explicar isso aqui bem explicadinho, a Bíblia vai dizer que nós somos, primeiro, casa, segundo, templo, e terceiro, edifício. Mas de quem? Casa de quem? Edifício de quem? Morada de quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele chega em nossa vida, o Espírito Santo ele só pode chegar até nós para fazer morada se nós temermos a Deus. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E é justamente através do temor a Deus, a Cristo, é que o Espírito Santo tem condições de vir até nós e fazer morada em nós. Continuando mais um pouquinho, o Espírito Santo, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, ele é chamado aqui de Espírito da criação, ou seja, nós já explicamos um pouquinho isso aqui, ele estava presente no ato da criação de todas as coisas, ele foi e é totalmente ativo na obra de toda a criação. Ele estava presente, ele era o Espírito que pairava sobre a face das águas. Ele estava presente no ato da fala criativa de Deus, quando Deus diz, haja e ouve, faça e se fez. O Espírito de Deus, ele estava presente como aquele Espírito criador, o Espírito que cria, o Espírito que dá vida, o Espírito que comunica vida. Esse é o Espírito Santo de Deus. Continuando, a Bíblia diz que ele é chamado de o Espírito da verdade. João capítulo 15, versículo 26, quando Jesus vai fazer a promessa da vinda do Espírito Santo, diz que ele viria e mostraria e faria que eles lembrassem de tudo quanto ele tinha ensinado, de todas as verdades que ele tinha pronunciado. Então, assim como Jesus, sendo Deus Filho, ensinou a verdade, o Espírito de Deus, o Deus Espírito Santo, ele viria com a mesma incumbência, com a mesma responsabilidade que Jesus teve como homem aqui na Terra, de nos ensinar e de nos fazer lembrar de todas as verdades que Jesus tinha ensinado. Ainda a Bíblia vai dizer
Vamos continuar aqui. Ele é chamado no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, o Espírito Santo ele ainda é chamado de o autor da vida. Ou seja, é ele que nos outorgou, através do Espírito Santo, foi nos outorgado a vida. E quando nós falamos de vida aqui, vida em dois sentidos. Vida em dois sentidos. Porque na criação do homem, no livro de Gênesis, ele estava presente. Agora, Paulo, quando escreve à igreja de Roma, no capítulo 8, versículo 11 de Romanos, ele está dizendo que o Espírito de Deus nos comunicou vida espiritual. Nos trouxe o direito de ser comunicado a nós, esperança de vida eterna, de estar com o Senhor para sempre no céu. E ainda continuando, a Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, anote também essa referência. A Bíblia chama ele de o selo da nossa redenção. Vamos parar aqui, vamos explicar isso aqui um pouquinho para vocês entenderem. Quando nós olhamos para dentro do Velho Testamento, havia uma prática nos reinos, que quando era promulgada uma lei, a primeira coisa que o rei tinha que fazer era tirar o seu anel. E ele mergulhava o seu anel numa tinta, tipo uma cera, e ele marcava com o seu anel aquela lei que tinha sido promulgada, que tinha sido concordado entre eles. E através do selo, da marca do selo daquele anel, aquela lei não poderia ser desobedecida. Através daquele selo, aquela lei ou aquele edito que tinha sido concordado entre eles, tinha que ser obedecido por toda aquela nação, todo aquele reino. E comparando agora com a passagem de Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz que o Espírito Santo é o selo da nossa redenção. Funciona do mesmo jeito. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Todo homem, toda mulher, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, está selada com este selo. O Espírito Santo é o selo da garantia da nossa salvação. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. É por isso que eu creio. Isso quando eu falo o professor, eu creio que quando Jesus vier buscar a igreja, e o Espírito Santo subir juntamente com ela, o Espírito Santo vai entregar essa igreja mais cheia de sua presença do que quando ele recebeu ela ali no dia de Pentecostes, do livro de Atos dos Apóstolos. Por isso é que nós cremos na pessoa, no Espírito Santo como pessoa e como Deus. Olha o que a Bíblia diz. O Espírito Santo ele não pode ser uma força ativa, porque força ativa ela não tem sentimento. E a Bíblia diz, no livro de Tessalonicenses, Paulo escrevendo a Tessalônica, ele diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Então, ele não é uma força ativa. Ele é uma pessoa. Ele é um Deus. Ele tem sentimentos. Força ativa não tem sentimentos. A força ativa, ela não pode se entristecer. Ela não pode se aborrecer. Ela não pode ficar cabisbaixo. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo como pessoa, ele pode ser entristecido. Ele é o selo da nossa redenção. Nós queremos agradecer a todos os alunos nesta noite que nos acompanharam nesta aula. Espero que essa aula tenha sido de grande valia para vocês. É importante, eu quero ratificar aqui, é importante você que está participando das nossas aulas, você criar aquele hábito de fazer anotações. Por quê? Porque anotações te ajudam a lembrar das coisas.
muitas vezes nós não anotamos e cai no esquecimento. Ah, puxa vida, como que era que o professor falou? Aí, se você cria o hábito de anotar as passagens bíblicas, os pontos-chave daquilo que está sendo ministrado e ensinado, o dia que você esquecer, eu anotei. O dia que o professor deu aula, eu anotei sobre esse assunto. Vou dar uma olhada. Então, é bom que você crie esse hábito de anotar as passagens bíblicas, os pontos-chave, aquilo que você acha mais importante, cara. E nós queremos agradecer mais uma vez. Deus abençoe cada um. Boa noite para todos. Vamos fazer. Pessoalmente, então, essa oportunidade que tem sim aqui comigo, tá bom? Então, com Deus. Olha só, mais rápido. Obrigado.